Das virtudes estoicas, a única que não pode ser falsificada é a coragem. Enquanto é possível fingir ser sábio, justo ou moderado, cedo ou tarde na vida, você se deparará com desafios que exigem coragem. Coragem não está ligada à imprudência ou a assumir riscos excessivos. Tampouco significa evitar sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que capacita a ação correta independentemente das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, pois é uma reação natural. No entanto, mesmo enfrentando o medo, ela age conforme o que considera certo e necessário em cada situação. Fugir dos problemas apenas os amplia. A coragem se manifesta ao encarar obstáculos, superá-los e moldá-los em um caminho próprio. Um exemplo é a história de Hércules quando atingiu a idade adulta. No momento de incerteza sobre seu destino, Hércules adormeceu e entrou em um sonho. Diante dele surgiram dois caminhos, cada um acompanhado por uma mulher. De um lado estava a virtude, do outro o prazer. O prazer dirigiu-se a Hércules oferecendo o caminho mais fácil e doce. Garantiu a ele uma vida repleta de prazeres, livre das dificuldades e tristezas, prometendo atalhos para a realização dos desejos com mínimo esforço. Em contraste, a virtude explicou a realidade. Para alcançar algo é necessário empenho. Se Hércules desejava ser admirado por toda a Grécia, deveria fazer o bem por toda a Grécia. A virtude delineou um caminho desafiador repleto de sacrifícios, mas com a promessa de recompensas significativas. Entre possíveis recompensas e grandes sacrifícios, Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas sim uma vida repleta de propósito. Enfrentou tarefas árduas e cometeu erros ao longo do caminho. Com coragem, enfrentou tudo o que precisava ser feito até se elevar à condição de um deus. Assim como Hércules, figuras estoicas optam pelo caminho da virtude que exige coragem. Neste vídeo vamos discutir a coragem, a segunda dentre as 4 virtudes estoicas. Certamente você já conhece a história da Batalha de Termópilas. O exército persa, liderado pelo rei Xerxes com 300.000 soldados, ameaçava a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem, o rei Leônidas de Esparta toma uma decisão crucial. Ele decide enfrentar os persas, ganhando tempo para que os gregos se organizassem. Leônidas não podia mobilizar o exército espartano devido a obrigações religiosas. Assim, ele parte para o desfiladeiro de Termópilas com apenas 300 homens de sua guarda pessoal. Eles compreendiam que era um ato de suicídio. 300 contra 300.000 soldados. A vitória parecia impossível. No entanto, eles reconheciam que era seu dever como espartanos e gregos. Embora o medo possa ter existido diante da perspectiva de morte iminente, eles não permitiram que isso influenciasse suas escolhas. A verdadeira coragem estava em enfrentar uma situação complexa que os empurrava para o limite. Agiram corretamente e confrontaram o problema de frente, sem fugir. Os 300 espartanos encontraram a morte em Termópilas, juntamente com o rei Leônidas. No entanto, graças ao sacrifício e à coragem deles, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateias, onde derrotaram os persas. A coragem dos 300 espartanos salvou a Grécia. A lenda diz que Leônidas descendia diretamente de Hércules, e ambos são, sem dúvida, exemplos claros de valentia estoica. Os estoicos não buscavam o perigo deliberadamente, tampouco se colocavam em situações perigosas de forma intencional. Evitar o perigo ou situações desagradáveis não estava em seus princípios. No entanto, quando percebiam que algo de maior relevância estava em jogo, não hesitavam em enfrentar tais circunstâncias. Para as figuras estoicas, a coragem era absolutamente fundamental para abraçar as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir de maneira racional estava intrinsecamente ligado a agir com sabedoria, justiça e temperança, e alicerçar tal ação exigia coragem. Para adotar uma postura racional, é necessário enfrentar o próprio ego, combater os preconceitos arraigados e buscar a verdade. A coragem também é vital para reconhecer os próprios erros, mesmo que seja doloroso, e encarar as opiniões externas. A coragem está presente quando se persegue objetivos e se admite tudo o que é suscetível de mudança. A fim de fortalecer nossa coragem, é crucial concentrar-se em 3 aspectos. Primeiro, devemos nutrir nosso senso de responsabilidade. Refletir sobre as áreas em que temos responsabilidade e compreender sua natureza é essencial.
Ser responsável implica cuidar e proteger. A história dos 300 espartanos exemplifica isso. Eles estavam conscientes de que a proteção e defesa de sua cidade e seus habitantes eram responsabilidades que não podiam ser negligenciadas. A vida de muitos dependia deles. Segundo, é crucial discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Embora muitas situações possam gerar medo, é fundamental compreender que nem tudo está ao nosso alcance. Devemos questionar: se algo que nos amedronta está completamente além de nosso controle, qual é o sentido de temer algo que não podemos influenciar? Se as ações de outros não estão sob nosso controle, por que temer os outros? Se o que é externo não pode nos prejudicar, mas apenas nossos próprios pensamentos, por que temer o que é externo a nós? As figuras estoicas refletiam profundamente sobre tais questões, a fim de desvanecer o medo. Enfrentavam medos associados à pobreza, opiniões públicas, doenças e até mesmo à morte. Tais reflexões permitiam que vivessem sem medo infundado, alinhando-se com a filosofia estoica. Não é uma insensatez ou coragem pela mera busca de ser corajoso. Um indivíduo estoico não carece de medo porque compreende que no fundo não há nada a temer. Terceiro, a coragem deve ser exercitada. Nas palavras de Sêneca, não existe pessoa menos sortuda do que aquela que a adversidade esqueceu, pois não teve a chance de provar a si mesma. Praticar a coragem requer pequenas ações diárias. Através de passos fora da zona de conforto, pouco a pouco você se desafia a fazer o que inicialmente lhe parece desconfortável. É crucial desenvolver a familiaridade com a coragem, pois todos eventualmente enfrentarão situações que demandam essa virtude para serem superadas. Evite ser pego despreparado nessas ocasiões. Em vez disso, treine diariamente sua coragem. O que você achou dessa virtude? Estamos ansiosos por sua opinião nos comentários. Esperamos que este vídeo o inspire a se tornar mais corajoso quando confrontado por desafios. Lembre-se de que a coragem implica em agir corretamente, mesmo com medo ou diante de circunstâncias adversas. Portanto, ela sempre deve estar aliada à prudência. Não se trata de agir impulsivamente, mas de agir com propósito, arriscando-se pelo bem maior. Encorajo você a incorporar essa virtude estoica em sua vida, tal como fizeram Hércules e Leônidas. Deixo também 2 vídeos para que continue a aprofundar seu entendimento sobre o estoicismo. Até a próxima!